E aí, galera? Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente o jogo do Bitcoin nas próximas semanas. O Bitcoin está naquela situação meio complicada, sabe? Ele está lutando contra uma resistência bem forte e ainda dentro de um canal descendente no gráfico diário. Mas olha só que interessante, acabou de aparecer uma liquidez massiva logo abaixo do preço atual. Isso pode ser um sinal muito importante do que vem por aí. E não para por aí. Vamos ver também o que está rolando com o XRP formando um novo padrão, o Chainlink rejeitando no RSI e muito mais. Então fica até o final que vai ser épico. Bom, vamos começar pelo Bitcoin no gráfico semanal. O indicador Super Trend ainda está no verde, o que significa que estamos em um mercado de alta no longo prazo. Isso é bom, mas se você olhar para o momento, cara, tá bem neutro mesmo. É a mesma história que eu venho falando há mais ou menos um mês. O Bitcoin tá meio paradão, sabe? Nem muito otimista, nem muito pessimista. Só que tem uma coisa preocupante. Olha esse RSI semanal formando topos mais baixos enquanto o preço faz topos mais altos. Isso é uma divergência baixista clássica. No gráfico de 3 dias, a história é similar. Temos ali um padrão de xícara com alça, que pode ser bem interessante, mas ainda não confirmou. Para essa confirmação acontecer, o Bitcoin precisa fechar acima dos 110 mil dólares, e isso ainda não rolou. Agora vem a parte mais interessante. No gráfico diário, temos esse canal descendente bem claro. A resistência está lá em cima, entre 109 e 110 mil dólares, e o suporte está bem aqui embaixo, próximo dos 100 mil dólares. Mas olha que coisa louca no mapa de liquidação. Está se formando uma liquidez gigante entre 106.700 e 107 mil dólares. E sabe o que isso significa? É bem provável que o Bitcoin desça para pegar essa liquidez nos próximos dias, depois volte para cima. Agora vamos para o ETH. Cara, o ETH está naquele range chatão há mais de um mês, oscilando entre 2.400 e 2.800 dólares. Não tem muito o que falar, tá bem sem graça mesmo. O suporte principal tá lá embaixo nos 2.380 e a resistência nos 2.800. Enquanto o Bitcoin não definir um rumo, o ETH provavelmente vai continuar nesse vai e vem lateral. Já o Solana, esse sim tá numa situação mais delicada. Ele tá segurando bem ali nos 143, 146 dólares, que é um suporte super importante. Esse nível já salvou o Solana várias vezes nos últimos meses. Mas cuidado, se o Solana perder esse suporte e fechar abaixo dos 143 dólares, a próxima parada vai ser lá nos 126, 132 dólares. Isso seria uma queda bem considerável, então é um nível crítico para ficar de olho. Agora vamos falar do XRP, que teve uma movimentação interessante. Exatamente como eu falei nos últimos vídeos, o XRP voltou para testar aquela resistência gigante entre 2,31 e 2,35 dólares. E sabe o que aconteceu? Rejeitou exatamente como esperado. Mas tem uma coisa interessante, está se formando um padrão de cunha ascendente. Isso pode significar mais alguns retestes dessa resistência antes de uma possível queda. Se o XRP perder o suporte dos 2,25 dólares, o alvo técnico da cunha aponta para 2,09 dólares. Mas antes disso, temos suportes intermediários em 2,20 e 2,17. E para fechar, o Chainlink está numa situação parecida com o resto do mercado. Muito lateral, sem direção definida. Temos suporte entre 12,60 e 12,80 dólares e resistência entre 13,60 e 13,80 dólares. O que chama a atenção é que o RSI rejeitou uma resistência importante, mantendo viva uma divergência baixista, que pode causar uma correção ou mais lateralização. Galera, resumindo tudo, o mercado está bem neutro mesmo. Bitcoin com aquela liquidez embaixo que pode ser testada, ETH lateral, Solana no suporte crítico, XRP rejeitando resistência e Chainlink sem direção. O momento pede paciência e atenção aos níveis que mencionei. Qualquer movimento significativo, eu vou avisar aqui no canal em primeira mão. E aí, o que vocês acham? Bitcoin vai buscar aquela liquidez embaixo ou vai surpreender e romper para cima? Deixa nos comentários. Gostou da análise? Me segue para mais notícias de cripto direto ao ponto.